Todos os anos, milhares de mulheres viajam para a América do Sul em busca de cirurgias plásticas a preços acessíveis. A maioria volta para casa satisfeita, algumas voltam com complicações, mas algumas nunca voltam. Em fevereiro de 2024, uma empresária colombiana de 58 anos, chamada Isabela Vargas, entrou em uma clínica médica em Medellín em busca de confiança e juventude. 3 dias depois, ela estava morta. O que parecia ser uma trágica complicação cirúrgica era, na verdade, um assassinato meticulosamente planejado e orquestrado pelas 2 pessoas em quem ela mais confiava, seu marido e sua filha. Esta é a história de como a beleza se tornou uma arma, como a confiança se tornou uma armadilha e como a ganância de uma família levou ao crime perfeito. Ou assim eles pensavam. Isabela Vargas nasceu em 1966 em Bogotá, Colômbia, em uma família de classe média. Seu pai trabalhava como contador e sua mãe como professora. Isabela cresceu em um apartamento modesto no bairro de Chapinero, cercada por livros e pelo zumbido constante da vida urbana. Desde cedo, Isabela demonstrou um instinto excepcional para os negócios. Enquanto outras crianças brincavam, ela vendia pulseiras feitas à mão para os vizinhos. Aos 12 anos, ela já organizava pequenos eventos comunitários para obter lucro. Seus pais reconheceram seu espírito empreendedor e a incentivaram, embora temessem que isso pudesse distraí-la dos estudos. Mas isso não aconteceu. Isabela se formou no ensino médio com honras em 1984 e imediatamente se matriculou em administração de empresas na Universidade de Los Andes, uma das universidades mais prestigiadas da Colômbia. A faculdade foi transformadora para Isabela. Ela prosperou no ambiente acadêmico competitivo, rapidamente se estabelecendo como uma das melhores alunas do curso. Ela era particularmente talentosa em marketing e planejamento estratégico. Os professores notaram sua capacidade de enxergar oportunidades que outros não viam. Mas a experiência universitária de Isabela não foi apenas acadêmica. Em seu 3º ano, ela conheceu Ricardo Mendoza em uma competição de empreendedorismo estudantil. Ricardo era charmoso, ambicioso e vinha de uma família rica de Cali. Ele perseguiu Isabela incansavelmente, cobrindo-a de atenção e promessas de um futuro juntos. Isabela, que nunca havia experimentado um interesse romântico tão intenso, se apaixonou rapidamente. Eles se casaram em 1987, poucos meses após a formatura. Isabela tinha 21 anos. O casamento começou bem. Ricardo trabalhava no negócio de importação e exportação de sua família, enquanto Isabela assumiu um cargo em uma empresa de marketing em Bogotá. Eles alugaram um pequeno apartamento perto do Parque de La 93 e conversavam sobre começar uma família. Mas em 6 meses surgiram as primeiras rachaduras. Ricardo começou a sair até tarde, alegando obrigações profissionais. Ele se tornou reservado em relação ao dinheiro. Criticava as ambições profissionais de Isabela, sugerindo que ela deveria se concentrar em ser esposa, em vez de construir uma carreira. Isabela tentou se adaptar. Ela se convenceu de que o casamento exigia concessões, mas quando descobriu que Ricardo estava tendo um caso com sua secretária, algo dentro dela endureceu. Ela tinha 22 anos quando pediu o divórcio. O divórcio devastou Isabela financeiramente. A família de Ricardo tinha recursos que ela não podia igualar. Ela saiu do casamento com quase nada, exceto sua educação e determinação. Mudou-se para um pequeno estúdio em Kennedy, um bairro da classe trabalhadora longe das áreas de luxo com as quais estava acostumada. Aceitou qualquer emprego que encontrou. Garçonete à noite, vendedora de cosméticos de porta em porta durante o dia, organizadora de pequenos eventos nos fins de semana. Dormir tornou-se um luxo. As refeições tornaram-se opcionais. Mas Isabela se recusou a desistir.
Ela economizou cada centavo que pôde, vivendo de arroz, feijão e determinação. Em 1991, Isabela usou suas economias para abrir uma pequena empresa de organização de eventos, trabalhando em seu apartamento. Seu primeiro cliente foi um vizinho que precisava de ajuda para organizar uma festa de 15 anos. Isabela cobrou uma taxa mínima, mas entregou resultados excepcionais. A notícia se espalhou pela vizinhança. Mais clientes apareceram. Em 2 anos, ela tinha negócios suficientes para alugar um pequeno escritório. Em 1995, sua empresa já organizava eventos corporativos e casamentos da alta sociedade. Em 2000, a Isabela Vargas Events era uma das empresas de planejamento mais procuradas de Medellín. Isabela mudou seu negócio para Medellín em 1998, reconhecendo a transformação econômica da cidade. Antes conhecida principalmente pela violência e pelos cartéis de drogas, Medellín estava se reinventando como um centro de inovação e negócios. Isabela viu uma oportunidade onde outros viam risco. Em 2020, aos 54 anos, Isabela era proprietária de 3 imóveis comerciais em El Poblado, bairro nobre de Medellín. Sua empresa de planejamento de eventos empregava 15 pessoas e gerenciava dezenas de eventos de alto nível anualmente. Ela morava em um apartamento moderno, com vista panorâmica do Vale do Aburrá. Dirigia um BMW último modelo. Tinha conquistado tudo o que sonhava, construído inteiramente com seu próprio esforço. Mas o sucesso não lhe trouxe companhia. A vida romântica de Isabela tinha sido uma série de decepções. Depois de Ricardo, ela namorou com cautela. Um relacionamento com um advogado terminou quando ela descobriu que ele ainda era casado. Um romance com um empresário acabou quando ela descobriu que ele queria mais o seu dinheiro do que ela. Aos 55 anos, Isabela tinha se resignado a ficar sozinha. Seus amigos a incentivavam a tentar novamente. Sua irmã Gabriela constantemente a apresentava a homens elegíveis, mas Isabela tinha perdido a fé em encontrar uma conexão genuína. Então, em novembro de 2023, tudo mudou. Isabela participou de um baile de gala beneficente no Centro de Convenções de Medellín. O evento arrecadou fundos para programas educacionais em comunidades carentes, uma causa que Isabela apoiava generosamente. Ela chegou sozinha, como de costume, vestindo um elegante vestido preto. Ela socializou com outros empresários, fez doações e se preparou para sair mais cedo. Mas enquanto caminhava em direção à saída, alguém chamou seu nome. Ela se virou e viu um homem se aproximando, sorrindo calorosamente. Ele se apresentou como Klaus Hoffmann, um empresário alemão que morava na Colômbia. Ele tinha 52 anos, era alto, bem vestido e falava espanhol com um sotaque charmoso. Klaus explicou que tinha visto Isabela fazer uma apresentação em um fórum de negócios meses antes e esperava conhecê-la. Ele perguntou se ela gostaria de tomar um café com ele algum dia. Isabela hesitou. Ela já tinha ouvido variações dessa abordagem antes, mas algo em Klaus parecia diferente. Ele não era excessivamente agressivo, não elogiou imediatamente a aparência dela. Perguntou sobre o trabalho dela, suas conquistas, sua visão. Conversaram por 30 minutos na festa de gala, e Isabela se viu genuinamente envolvida. Quando Klaus pediu o número dela, ela o deu. 3 dias depois, ele ligou. Eles se encontraram para tomar um café no Pergamino, um café popular no Parque Lleras. A conversa fluiu facilmente. Klaus falou sobre ter crescido em Munique, estudado negócios internacionais e, por fim, se mudado para a Colômbia a trabalho. Ele disse que se apaixonou pela cultura colombiana, pela cordialidade das pessoas e pela energia vibrante de Medellín. Ele perguntou a Isabela sobre sua trajetória, ouvindo atentamente enquanto ela descrevia como construiu seu negócio do zero. Ele não a interrompeu, não ofereceu conselhos indesejados, apenas ouviu.
Para Isabela, que passou anos cercada por homens que só queriam falar sobre si mesmos, isso foi extraordinário. Nos 3 meses seguintes, Klaus e Isabela se tornaram inseparáveis. Eles foram a restaurantes em Envigado, fizeram viagens de fim de semana a Guatapé, assistiram a shows no Teatro Metropolitano. Klaus era atencioso, gentil e parecia genuinamente interessado na felicidade de Isabela. Ele nunca perguntou sobre o dinheiro dela. Ele nunca a pressionou. Ele simplesmente a fez se sentir valorizada. Em fevereiro de 2024, Isabela acreditava que finalmente havia encontrado o parceiro que esperava. O que ela não sabia era que Klaus Hoffmann não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro era Klaus Müller. Ele não era um empresário de sucesso. Ele era um vigarista com um histórico criminal em 3 países. E ele planejava o assassinato de Isabela desde o momento em que se conheceram. Klaus Müller nasceu em 1972 em Frankfurt, na Alemanha, e não em Munique, como havia dito a Isabela. Sua infância foi normal, exceto por uma característica marcante. Ele aprendeu cedo que mentir era mais fácil do que trabalhar. Aos 16 anos, ele havia sido expulso de 2 escolas por roubo. Aos 19, foi preso por fraude de cartão de crédito. Aos 23 anos, cumpriu sua primeira pena de prisão por peculato. Klaus tinha o dom de ler as pessoas, identificar suas vulnerabilidades e explorá-las. Ele era particularmente habilidoso em visar mulheres mais velhas. Ao longo de 3 décadas, ele trabalhou com variações do mesmo esquema na Alemanha, Áustria e Espanha. Ele abordava mulheres bem-sucedidas na faixa dos 50 ou 60 anos, mulheres que haviam trabalhado duro e acumulado riqueza, mas se sentiam invisíveis em uma cultura obcecada pela juventude. Ele as cortejava, ganhava sua confiança e, em seguida, esvaziava suas contas bancárias antes de desaparecer. Às vezes, ele usava oportunidades de investimento falsas. Às vezes, ele pedia dinheiro emprestado para emergências inventadas. Em casos extremos, ele as convencia a incluí-lo em seus testamentos antes de orquestrar acidentes. Klaus chegou à Colômbia em 2019, depois que as autoridades espanholas emitiram um mandado de prisão contra ele. Ele havia roubado quase 200 mil euros de uma viúva em Barcelona, e dessa vez a polícia estava se aproximando. A Colômbia oferecia o que Klaus precisava: aplicação frouxa de mandados internacionais, uma grande comunidade de expatriados onde ele poderia se misturar e muitos alvos ricos. Ele se estabeleceu em Medellín com uma identidade falsa, usando credenciais comerciais alemãs falsificadas para estabelecer credibilidade. Por 2 anos, ele aplicou golpes em pequena escala, nada ambicioso o suficiente para atrair atenção. Então, ele viu Isabela Vargas discursar em um fórum de negócios em outubro de 2023. Ela era equilibrada, confiante e irradiava sucesso. Klaus pesquisou sobre ela imediatamente, descobriu seu patrimônio líquido, suas propriedades, seus negócios, soube de seu casamento fracassado, seus anos de solidão, sua abordagem cautelosa em relação aos relacionamentos. Reconheceu seu tipo instantaneamente: bem-sucedida, independente, mas emocionalmente vulnerável. Ela havia construído muros ao seu redor, mas Klaus sabia que muros podem ser escalados se você tiver paciência. Klaus planejou sua abordagem cuidadosamente. Ele precisava de uma história de fundo credível. Então criou Klaus Hoffmann, um consultor alemão fictício especializado em mercados latino-americanos. Ele falsificou documentos comerciais, criou referências falsas e memorizou detalhes sobre setores nos quais nunca havia trabalhado. Ele se juntou a organizações profissionais nas quais Isabela era ativa, participou de eventos dos quais ela provavelmente participaria e garantiu que seu primeiro encontro parecesse acidental.
O baile de gala de caridade em novembro de 2023 foi sua terceira tentativa de orquestrar um encontro. Nas duas primeiras vezes, Isabela havia saído dos eventos antes que ele pudesse abordá-la. Mas a terceira vez deu certo. Klaus se apresentou, empregou seu charme cuidadosamente ensaiado e conseguiu o número de telefone dela em 30 minutos. O namoro seguiu o padrão de Klaus, lento, constante e estratégico. Ele nunca se apressou. Ele nunca pediu dinheiro. Ele construiu a confiança gradualmente, demonstrando interesse em Isabela e não em sua riqueza. Ele pesquisou meticulosamente a cultura colombiana, aprendendo sobre comida, música, história e costumes sociais para poder se conectar com o mundo dela de forma autêntica. Ele perguntou sobre sua filha, sua família, seus amigos. Ele ouviu histórias sobre o passado dela, arquivando detalhes para uso futuro. E, gradualmente, Klaus se tornou indispensável na vida de Isabela. Ela o apresentou a seus colegas de trabalho. Ela o levou a reuniões familiares. Ela confiava nele. Essa confiança era exatamente o que Klaus precisava. Em janeiro de 2024, Klaus conheceu a filha de Isabela pela primeira vez. Camila Vargas tinha 32 anos, nascida em 1992, quando Isabela ainda estava reconstruindo sua vida após se divorciar de Ricardo. Camila cresceu vendo sua mãe trabalhar incansavelmente, sacrificando tudo para proporcionar oportunidades que sua filha nunca apreciou plenamente. Enquanto Isabela via o trabalho árduo como uma virtude, Camila via obsessão. Enquanto Isabela encontrava propósito em construir algo do nada, Camila se sentia negligenciada. A relação entre elas era complicada, marcada pelo ressentimento que Camila nunca expressou totalmente e pela culpa que Isabela carregava constantemente. Camila trabalhava nominalmente na empresa da mãe, mas demonstrava pouco interesse em realmente contribuir. Ela morava em um apartamento que Isabela pagava, dirigia um carro que Isabela comprou e gastava o dinheiro que Isabela ganhava. No entanto, ela se convencia de que merecia mais. Klaus reconheceu imediatamente o ressentimento de Camila. Ele viu como ela observava a mãe com inveja mal disfarçada. Ele percebeu como ela reclamava das regras de Isabela, de suas expectativas, de seu controle sobre as finanças da família. Klaus viu uma oportunidade. Em uma tarde no final de janeiro, Klaus sugeriu a Isabela que levasse Camila para almoçar, em uma tentativa de construir um relacionamento com a filha de sua parceira. Isabela ficou emocionada com o gesto. Ela não tinha ideia do que Klaus realmente estava planejando. No almoço, Klaus empregou uma versão diferente de seu charme. Ele se solidarizou com Camila sobre como mães fortes podem ser difíceis. Ele validou seus sentimentos de ser subestimada. Ele fez perguntas sutis sobre os bens de Isabela, seu planejamento patrimonial, sua saúde. E ele plantou uma semente. Sua mãe conquistou muito. Você deve se certificar de que está protegida. Você merece herdar o que ela construiu. Durante o mês seguinte, Klaus e Camila se encontraram várias vezes sem o conhecimento de Isabela. Cada encontro aprofundava sua conspiração. Klaus descobriu que Isabela havia atualizado recentemente seu testamento, deixando tudo para Camila, mas em um fundo que só seria transferido totalmente quando Camila completasse 40 anos. Klaus também descobriu que Isabela tinha apólices de seguro de vida significativas, totalizando quase 3 milhões de dólares. Ele descobriu que Isabela era consciente do envelhecimento, especialmente em comparação com a relativa juventude de Klaus. E ele descobriu algo crucial. O ressentimento de Camila era tão profundo que ela poderia estar disposta a fazer algo impensável. No início de fevereiro, Klaus fez sua proposta. Ele disse a Camila que conhecia um médico em Medellín que realizava procedimentos por dinheiro, sem fazer perguntas.
Ele sugeriu que eles poderiam providenciar para que Isabela fizesse uma cirurgia e providenciar para que ocorressem complicações. Camila herdaria imediatamente, em vez de esperar anos. Eles dividiriam o dinheiro do seguro. Klaus esperava que Camila recusasse, ficasse horrorizada e fosse embora. Em vez disso, ela perguntou quanto seria sua parte. Klaus já havia trabalhado com profissionais médicos corruptos antes. Na Espanha, ele fez parceria com um farmacêutico desacreditado para fingir um ataque cardíaco. Na Áustria, uma ex-enfermeira o ajudou a administrar sedativos a uma idosa que mais tarde caiu da escada. Mas a Colômbia apresentava oportunidades únicas. A indústria do turismo médico do país estava em expansão, atraindo milhares de pacientes internacionais em busca de procedimentos cosméticos acessíveis. Medellín, em particular, tornou-se conhecida como a capital da cirurgia plástica da América do Sul, com dezenas de clínicas oferecendo tudo, desde pequenas melhorias até reconstruções completas. A maioria das clínicas era legítima, com cirurgiões qualificados e treinados internacionalmente. Mas o rápido crescimento da indústria também criou lacunas na supervisão e essas lacunas atraíram profissionais dispostos a cortar custos para obter lucro. Klaus encontrou o doutor Júlio Reis por meio de contatos criminosos em El Poblado. Reis era cirurgião plástico licenciado até 2021, quando o Conselho Médico da Colômbia revogou suas credenciais após várias denúncias de negligência. 3 pacientes morreram sob seus cuidados em 18 meses, todos devido a complicações que ele não tratou adequadamente. Em vez de enfrentar um processo judicial, Reis pagou subornos substanciais para garantir que os casos fossem encerrados discretamente. Ele então abriu uma clínica sem licença em um prédio anônimo, perto da fronteira com Envigado, atendendo pacientes que pagavam em dinheiro e não faziam perguntas. Reis ainda realizava cirurgias legítimas para alguns clientes, mas também desenvolveu um negócio paralelo: ajudar as pessoas a desaparecerem de problemas pelo preço certo. Klaus conheceu Reis em um bar em Laureles em meados de fevereiro. Ele não revelou seu plano completo imediatamente. Em vez disso, descreveu um cenário hipotético. Uma mulher rica, com mais de 50 anos, interessada em cirurgia abdominal, com a família disposta a pagar generosamente por um procedimento com complicações inevitáveis. Reis entendeu imediatamente. Ele já tinha ouvido variações desse pedido antes. Ele citou um preço, $100.000, metade adiantado, metade após a conclusão. Klaus negociou para 80 mil. Eles apertaram as mãos, sem contrato, sem documentos, apenas um acordo entre criminosos. O desafio mais difícil era convencer Isabela a fazer a cirurgia. Apesar de seu sucesso e confiança nos negócios, Isabela nutria profundas inseguranças sobre o envelhecimento, particularmente em relação a Klaus. A diferença de 6 anos de idade não era dramática, mas Isabela se preocupava constantemente que Klaus perdesse o interesse à medida que ela envelhecesse. Ela percebia mulheres mais jovens olhando para Klaus em restaurantes. Ela o flagrava ocasionalmente olhando para modelos fitness nas redes sociais. Ela dizia a si mesma que essas ansiedades eram irracionais, mas elas persistiam. Klaus reconheceu essas inseguranças e começou a explorá-las sistematicamente. Tudo começou com pequenos comentários disfarçados de elogios. Você está linda hoje, embora eu saiba que você tem estado cansada ultimamente. Adoro a sua confiança, mesmo sabendo que você se preocupa com o envelhecimento. Os comentários eram sutis o suficiente para que Isabela não os registrasse como críticas, mas eles plantaram sementes de dúvida.
Klaus então começou a mencionar mulheres que conhecia que haviam feito procedimentos estéticos. A esposa do meu colega fez um procedimento no ano passado e parece 10 anos mais jovem. Isso realmente aumentou a confiança dela. Ele mostrou a Isabela fotos de antes e depois que encontrou online, sempre enquadrando isso como admiração por mulheres que assumem o controle de sua aparência. Ele nunca sugeriu diretamente que Isabela deveria fazer uma cirurgia. Ele simplesmente criou um ambiente em que a ideia parecia natural, até mesmo desejável. Camila se juntou à campanha no final de fevereiro. Durante um jantar em família, ela mencionou casualmente que muitas mães de suas amigas fizeram procedimentos cosméticos. É tão comum agora, mamãe. Não é vaidade, é se sentir bem consigo mesma. Isabela riu, mas o comentário ficou na cabeça. Uma semana depois, Camila enviou a Isabela um artigo sobre mulheres de negócios bem-sucedidas que creditavam a cirurgia plástica a melhora em sua autoconfiança. O artigo era real, publicado em uma revista colombiana legítima. O que Isabela não sabia era que Klaus havia pago ao editor para publicá-lo naquele momento específico. No início de março, Isabela estava pesquisando procedimentos por conta própria. Ela pesquisou sobre abdominoplastia, considerando quanto peso havia ganhado e perdido ao longo de décadas de estresse. Ela leu sobre lipoaspiração e contorno abdominal. Ela disse a si mesma que estava apenas curiosa, mas Klaus reconheceu os sinais. Ela estava se convencendo. Em 8 de março, Klaus agiu. Durante o jantar no apartamento de Isabela, ele pegou a mão dela e disse: "Preciso lhe contar uma coisa. Percebi que você tem procurado informações sobre cirurgia plástica. Quero que saiba que te amo exatamente como você é. Mas se isso é algo que você deseja para si mesma, eu te apoio totalmente. Você merece se sentir tão bonita quanto é." Isabela sentiu as lágrimas brotarem. Ninguém jamais havia falado com ela com tanto carinho e compreensão. Ela admitiu que estava pensando em fazer um procedimento, apenas algo pequeno, para corrigir áreas que a incomodavam. Klaus assentiu pensativo. "Se você decidir fazer isso, devemos encontrar o melhor cirurgião possível. Na verdade, conheço alguém que pode ajudar. Um colega alemão usou uma clínica aqui em Medellín para sua esposa. Muito discreta, muito profissional. Você gostaria que eu perguntasse sobre isso?" Isabela hesitou apenas brevemente antes de concordar. Klaus fingiu ligar para seu colega inexistente naquela noite e, em seguida, informou que a clínica era altamente recomendada. Ele se ofereceu para marcar uma consulta. Isabela, confiando completamente, disse que sim. A consulta foi marcada para 15 de março, na clínica não licenciada do Dr. Reis. Klaus já havia pago o depósito de $40.000. As apólices de seguro já estavam em vigor, contratadas 3 semanas antes por meio de um corretor controlado por Klaus, usando documentos falsificados. A armadilha estava montada. Tudo o que restava era fazer Isabela entrar pela porta. A clínica do Dr. Júlio Reis ocupava o 2º andar de um prédio comercial na Cali 10, em Envigado, um município de classe média na fronteira com Medellín. O exterior do prédio mostrava sinais de idade, mas não de negligência, exatamente o tipo de lugar que não chamaria a atenção. A entrada não tinha nenhuma placa médica, apenas uma pequena placa com os dizeres "Consultório Médico Privado". No interior, a sala de espera parecia bastante profissional. Cadeiras de couro, revistas médicas sobre uma mesa de centro, iluminação suave que sugeria discrição em vez de sigilo. Klaus havia treinado Reis extensivamente sobre como se apresentar. A clínica precisava parecer legítima, sem ser ostensiva, tranquilizadora, sem atrair escrutínio. Isabela chegou para sua consulta em 15 de março com Klaus ao seu lado. Ela se sentia nervosa, embora não conseguisse explicar exatamente o motivo.
O prédio parecia bom, a localização razoável. Ainda assim, algo parecia errado. Klaus percebeu sua hesitação e apertou sua mão. Lembre-se, a esposa do meu colega ficou muito feliz com os resultados aqui. O Dr. Reis se formou em Buenos Aires e Miami. Ele apenas prefere trabalhar em consultório particular em vez de em grandes hospitais. A explicação parecia plausível. Isabela deixou suas dúvidas de lado. O Dr. Reis os recebeu calorosamente na sala de consulta. Ele tinha 58 anos, cabelos grisalhos, vestia uma roupa cirúrgica e um jaleco branco que lhe davam um ar de autoridade médica. Ele falava espanhol com um leve sotaque costeiro, explicando que havia crescido em Cartagena antes de estudar medicina na Argentina. Ele perguntou a Isabela sobre seu histórico médico, seus objetivos para a cirurgia e suas expectativas. Suas perguntas pareciam apropriadas e profissionais. Ele examinou o abdômen de Isabela, discutiu as opções para contorno abdominal e lipoaspiração e mostrou fotos de antes e depois de pacientes anteriores. As fotos pareciam impressionantes. Embora Isabela não pudesse saber que elas haviam sido roubadas de sites de cirurgiões legítimos, Reis explicou o procedimento em detalhes que pareciam medicamente credíveis. Ele faria uma incisão abaixo do umbigo, removeria o excesso de gordura, apertaria os músculos abdominais e remodelaria a área para uma aparência mais jovem. A recuperação levaria 3 semanas. Os riscos incluíam infecção, sangramento e, em casos raros, complicações da anestesia. Mas Reis garantiu a Isabela que esses riscos eram mínimos para alguém com sua boa saúde. Ele havia realizado centenas de procedimentos semelhantes com excelentes resultados. Quando Isabela perguntou sobre suas credenciais, Reis tinha respostas preparadas. Ele alegou que mantinha sua licença médica, mas escolheu a prática privada por motivos pessoais. Ele se ofereceu para mostrar a documentação, sabendo que a maioria dos pacientes não a solicitaria. Isabela não pediu para ver os documentos. Ela confiava em Klaus, e Klaus confiava em Reis. Isso era o suficiente. O custo foi estimado em $12.000, pagáveis em dinheiro antes da cirurgia. No mercado de turismo médico da Colômbia, esse preço ficava na faixa média, nem suspeitamente barato, nem proibitivamente caro. Isabela concordou em pensar sobre isso. Reis marcou uma data potencial para a cirurgia para 22 de março, uma semana depois, dependendo da decisão dela. Ao saírem da clínica, Klaus perguntou a Isabela como ela se sentia. Ela admitiu que estava nervosa, mas também animada. Klaus sorriu e disse que ela estava fazendo uma escolha corajosa, investindo em si mesma depois de anos, pensando apenas nos outros. Naquela noite, Klaus encontrou Camila em um café em Manila, um bairro nobre onde era improvável que encontrassem alguém que conhecesse Isabela. Eles revisaram os detalhes finais. A cirurgia foi marcada. Reis confirmou que administraria uma dose letal de propofol misturada com cloreto de potássio durante o procedimento, parando o coração de Isabela de uma forma que pareceria uma parada cardíaca causada por complicações da anestesia. Para uma mulher da idade de Isabela, submetida a uma cirurgia eletiva, tais mortes, embora trágicas, não eram incomuns. A autópsia, se fosse realizada, provavelmente confirmaria um evento cardíaco como causa da morte. Reis já tinha feito isso antes. Ele sabia como fazer um assassinato parecer medicina. Camila perguntou o que aconteceria com o corpo de sua mãe. Klaus explicou que Reis ligaria para eles imediatamente após a morte de Isabela, alegando que havia feito todo o possível, mas não conseguiu reanimá-la. Eles chegariam à clínica, demonstrariam tristeza de forma adequada e insistiriam em levar o corpo de Isabela para uma funerária rapidamente, citando as tradições católicas que exigem um enterro rápido. A funerária que Klaus havia escolhido era administrada por outro associado, que garantiria um exame mínimo do corpo antes da cremação.
Sem autópsia, sem evidências, sem investigação. Apenas um trágico acidente e familiares enlutados. As mãos de Camila tremiam enquanto Klaus descrevia o plano. "Você está tendo dúvidas?" perguntou Klaus. Camila balançou a cabeça. "Não, só quero que isso acabe." Klaus estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. "Depois disso, você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Você será livre." Camila assentiu, embora não conseguisse olhar nos olhos dele. Uma parte dela ainda reconhecia a enormidade do que estavam planejando. Mas a ganância e o ressentimento se transformaram em algo mais duro do que a consciência. Em 18 de março, Isabela disse a Klaus que havia decidido prosseguir com a cirurgia. Klaus fingiu apoiá-la enquanto confirmava os detalhes finais com Reis em particular. O saldo de $40.000 foi pago em dinheiro, retirado da conta comercial de Isabela como despesas médicas. Klaus insistiu em cuidar dos pagamentos, explicando que Reis preferia que os pacientes não se preocupassem diretamente com questões financeiras. Isabela apreciou sua consideração. Ela não tinha ideia de que acabara de pagar por sua própria execução. Os dias antes da cirurgia passaram em uma névoa. Isabela informou sua equipe que tiraria uma folga para um pequeno procedimento médico. Ela disse à sua irmã Gabriela que faria uma cirurgia de rotina. Nada sério. Ela comprou roupas confortáveis para a recuperação. Abasteceu seu apartamento com refeições fáceis de preparar. Ela sentia uma excitação nervosa, como se estivesse fazendo algo ousado, mas que valia a pena. Klaus permaneceu por perto, atencioso e tranquilizador. Camila a visitava com frequência, desempenhando o papel de filha preocupada. Nenhuma das duas conseguia olhar diretamente para Isabela por muito tempo. O dia 22 de março começou com um tempo frio incomum em Medellín. Isabela acordou às 5 da manhã, sem conseguir dormir. Ela havia seguido todas as instruções pré-cirúrgicas, nada de comida ou água após a meia-noite, nada de maquiagem, roupas confortáveis. Ela tomou banho com cuidado, secou o cabelo e vestiu uma calça de moletom folgada e uma camisa de botões. Suas mãos tremiam levemente enquanto abotoava a camisa. Ela disse a si mesma que era a ansiedade normal antes da cirurgia. Todo mundo fica nervoso antes de ser anestesiado. Klaus apareceu na porta do quarto já vestido. "Pronta?" perguntou gentilmente. Isabela assentiu, embora não se sentisse pronta de forma alguma. Eles dirigiram até Envigado no SUV, alugado por Klaus, chegando à clínica às 7h30. O prédio estava exatamente como Isabela se lembrava, comum e silencioso. Eles subiram as escadas até o 2º andar, onde uma mulher de jaleco os recebeu na porta. Ela se apresentou como enfermeira Patrícia e levou Isabela a uma pequena sala pré-operatória. Patrícia mediu os sinais vitais de Isabela. Pressão arterial normal, frequência cardíaca ligeiramente elevada, mas dentro da faixa aceitável, saturação de oxigênio excelente. Ela anotou tudo em um prontuário e disse a Isabela que o Dr. Reis chegaria em breve. Klaus ficou com Isabela, segurando sua mão e dizendo que tudo ficaria bem. O Dr. Reis entrou às 8h, profissional e calmo. Ele revisou o procedimento uma última vez, respondendo às perguntas de última hora de Isabela com segurança experiente. Ele explicou que a anestesia seria administrada por seu colega, o Dr. Moreno, especialista em anestesia cirúrgica. Isabela adormeceria em poucos minutos e acordaria na sala de recuperação várias horas depois. Reis pediu a Isabela que assinasse os formulários de consentimento, o que ela fez sem ler com atenção. Os formulários isentavam a clínica de responsabilidade por complicações. Um detalhe que a natureza confiante de Isabela a impediu de questionar. Klaus testemunhou sua assinatura com uma expressão apropriadamente preocupada. Às 8h45, Isabela foi levada para a sala de cirurgia.
O espaço era pequeno, mas equipado com os instrumentos cirúrgicos necessários, dispositivos de monitoramento e uma mesa de operação posicionada sob luzes brilhantes no teto. A enfermeira Patrícia ajudou Isabela a subir na mesa, enquanto o Dr. Moreno, um homem magro na casa dos 40, preparava o equipamento de anestesia. Klaus foi convidado a esperar do lado de fora. Ele beijou a testa de Isabela e disse que a amava. Isabela sorriu, genuinamente feliz, apesar do nervosismo. Essas foram as últimas palavras que ela ouviu antes que a linha 4 entrasse em seu braço. O doutor Moreno injetou o primeiro sedativo, um coquetel pré-anestésico padrão que relaxou Isabela imediatamente. Seus olhos ficaram pesados. Reis ficou ao lado da mesa observando os monitores. Moreno preparou o principal agente anestésico, mas o que ele colocou na seringa não era propofol padrão. Era propofol misturado com uma dose concentrada de cloreto de potássio, um composto que inundaria a corrente sanguínea de Isabela, interromperia o ritmo elétrico do seu coração e causaria uma parada cardíaca em poucos minutos. Moreno já havia realizado esse procedimento 2 vezes antes para Reis. Nas 2 vezes, as mortes foram consideradas complicações naturais. Às 9h07, Moreno administrou a injeção letal. O corpo de Isabela relaxou completamente quando o sedativo fez efeito. Por 60 segundos, tudo parecia normal. Então, sua frequência cardíaca começou a cair. O bip constante do monitor diminuiu, tornou-se irregular e, em seguida, parou. A máquina emitiu um tom agudo contínuo. Reis fez uma encenação teatral ao verificar o pulso dela, gritar ordens para Patrícia e começar as compressões torácicas. Mas seus movimentos eram lentos, ineficazes, projetados para parecer um esforço sem realmente tentar a ressuscitação. Após exatamente 4 minutos, Reis parou. Ele olhou para o relógio de parede e anunciou a hora da morte. 9h13 da manhã. Patrícia, que havia recebido $10.000 por sua participação, ficou paralisada perto da parede. Ela sabia que isso iria acontecer, mas testemunhar ainda assim a abalou. Moreno removeu calmamente a linha 4 e descartou a seringa em um recipiente para resíduos biológicos que ele incineraria mais tarde. Reis tirou as luvas cirúrgicas e caminhou até a sala de espera, onde Klaus estava sentado, fingindo ler uma revista. Sr. Hoffman, preciso falar com o senhor imediatamente. Klaus olhou para cima, sua expressão mudando para alarme. Ele seguiu Reis até um escritório privado. Houve complicações, disse Reis baixinho. Sua esposa teve um evento cardíaco inesperado durante a indução da anestesia. Tentamos reanimá-la, mas não conseguimos. Sinto muito. Ela faleceu. A atuação de Klaus foi magistral. Seu rosto ficou sem cor. Suas mãos começaram a tremer. Ele perguntou se poderia vê-la. Reis hesitou adequadamente antes de concordar. Klaus entrou na sala de cirurgia, onde o corpo de Isabela estava deitado na mesa, coberto por um lençol branco, exceto pelo rosto. Ela parecia tranquila, como se estivesse dormindo. Klaus ficou ao lado dela por um longo momento, de costas para os outros. Quando se virou, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eram lágrimas reais, provocadas por técnicas que ele havia aprendido anos atrás. Não eram lágrimas de tristeza, mas eram lágrimas mesmo assim. Klaus ligou para Camila às 9h45. Houve um acidente, disse ele, com a voz perfeitamente embargada. Sua mãe não resistiu. O coração dela parou durante a cirurgia. Você precisa vir agora. Camila chegou 30 minutos depois, desempenhando seu próprio papel. Ela gritou quando viu o corpo de Isabela. Ela caiu de joelhos. Ela soluçava histericamente. Patrícia disse mais tarde aos investigadores que a dor de Camila parecia encenada, ensaiada, mas naquele momento ninguém questionou isso. A dor assumia muitas formas. Klaus insistiu que entrassem em contato com uma funerária imediatamente.
Ele alegou que Isabela havia expressado o desejo de um enterro rápido, de acordo com a tradição católica, embora Isabela nunca tivesse dito tal coisa. Reis recomendou uma funerária em Itagüí, outro associado que garantiria um exame mínimo. Às 2 horas da tarde, o corpo de Isabela havia sido removido da clínica. Às 6 horas, estava na funerária, embalsamado e preparado para a cremação. Nenhuma autópsia foi realizada. A certidão de óbito listava a causa como parada cardíaca durante cirurgia eletiva, assinada pelo Dr. Júlio Reis. O funeral de Isabela foi realizado no dia 25 de março em uma capela em El Poblado. Dezenas de colegas de trabalho, amigos e familiares compareceram. Klaus e Camila sentaram-se na primeira fila, aceitando as condolências com a solenidade apropriada. A irmã de Isabela, Gabriela, percebeu algo estranho. Klaus parecia mais preocupado com seu telefone do que com a cerimônia. Ela o viu enviando mensagens repetidamente durante o serviço, sorrindo brevemente para as respostas antes de se lembrar de parecer sombrio. Ela mencionou isso ao marido, que sugeriu que o luto afetava as pessoas de maneiras diferentes. Gabriela queria acreditar nisso, mas seus instintos lhe diziam que algo estava errado. No dia seguinte, 26 de março, Klaus e Camila deveriam estar organizando os assuntos do espólio de Isabela. Em vez disso, eles estavam em Santa Helena, um mirante panorâmico nas colinas acima de Medellín, popular entre turistas e moradores locais. Eles tiraram fotos juntos, rindo e se abraçando com a cidade se estendendo abaixo deles. Uma turista argentina chamada Martina Ruiz estava fotografando a paisagem quando capturou Klaus e Camila no fundo de sua foto, abraçados como amantes, não como padrasto, e enteada de luto por uma perda compartilhada. Martina postou a foto no Instagram naquela noite com a legenda "Lindo pôr do sol em Medellín" e a hashtag Medellín Travel. Sofia, filha de Gabriela e sobrinha de Isabela, seguia hashtags de viagem para Medellín enquanto planejava uma viagem. Em 27 de março, ela estava navegando pelas postagens recentes quando viu a foto de Martina. Ela quase passou direto, mas algo a fez parar. Ela ampliou a imagem do casal ao fundo. Seu estômago revirou. Ela reconheceu Klaus imediatamente, e depois Camila. Eles estavam se abraçando intimamente, rostos próximos, corpos pressionados um contra o outro. Sofia capturou a imagem e a enviou para sua mãe, com um único ponto de interrogação. Gabriela ficou olhando para a foto por um longo tempo. Sua irmã estava morta há 5 dias. 5 dias. E Klaus estava em um mirante romântico com a filha de Isabela, sem parecer um viúvo de luto ou um padrasto preocupado. Gabriela mostrou a imagem para seu marido, depois para o sócio de Isabela e, em seguida, para 2 amigos próximos. Todos tiveram a mesma reação. Algo estava muito errado. Em 28 de março, Gabriela foi à Fiscalía General de la Nación, a Procuradoria-Geral da Colômbia, em Medellín. Ela registrou uma queixa formal, solicitando a investigação da morte de Isabela. O caso foi atribuído à promotora Sandra Mejia, com 15 anos de experiência em investigações de homicídios. Mejia analisou a certidão de óbito e observou que o Dr. Júlio Reis a havia assinado. Ela pesquisou o nome de Reis nos bancos de dados do Conselho Médico e descobriu que sua licença havia sido revogada em 2021. Isso, por si só, já justificava uma investigação. Ela obteve uma ordem judicial para acessar os registros financeiros de Isabela e descobriu apólices de seguro no valor total de 2,8 milhões de dólares, contratadas apenas 6 semanas antes de sua morte, com Klaus e Camila como beneficiários. As apólices haviam sido compradas por meio de um corretor que a equipe de Mejia rapidamente identificou como fraudulento. Mejia solicitou imagens de vigilância de empresas próximas à clínica de Reis.
Câmeras de uma farmácia do outro lado da rua mostraram Klaus entrando no prédio em 10 de março e entregando um envelope a um homem posteriormente identificado como Reis. Registros bancários mostraram que Klaus havia sacado $40 mil em dinheiro naquela mesma manhã. Mejia obteve mandados para revistar o apartamento de Klaus e os telefones de Camila. As mensagens de texto recuperadas do dispositivo de Camila, que ela não conseguiu excluir corretamente, eram condenatórias. As mensagens enviadas a Klaus em fevereiro incluíam: "Quando isso vai acabar?" e "Não consigo continuar fingindo que me importo." As respostas de Klaus: "Em breve, seja paciente. O dinheiro valerá a pena." Em 2 de abril, mandados de prisão foram emitidos para Klaus Müller, Camila Vargas, Dr. Júlio Reis, Dr. Moreno e a enfermeira Patrícia. Unidades táticas da Polícia Nacional executaram as prisões simultaneamente na madrugada de 3 de abril. Klaus foi levado de seu apartamento em Laureles sem resistência. Camila foi presa no apartamento de Isabela, onde morava desde a morte de sua mãe. Reis e Moreno foram encontrados na clínica tentando destruir registros. Patrícia foi presa em sua casa em Belém. Todos os 5 foram detidos sem fiança. O julgamento começou em setembro de 2024 no Palácio de Justiça em Medellín. O promotor Mejia apresentou provas contundentes: as apólices de seguro fraudulentas, os pagamentos em dinheiro, as mensagens de texto, as imagens de vigilância e o depoimento do turista argentino cuja fotografia os havia exposto. O doutor Moreno, que recebeu uma redução de pena por cooperar, testemunhou que Reis lhe ordenou que administrasse a injeção letal. Patrícia confirmou que havia sido paga para ajudar no assassinato. Os argumentos da defesa ruíram sob o peso das provas. Em 8 de novembro de 2024, o tribunal proferiu os veredictos. Klaus Müller e Camila Vargas foram condenados por homicídio doloso, conspiração e fraude. O Dr. Júlio Reis foi condenado por homicídio e exercício ilegal da medicina. O Dr. Moreno recebeu uma condenação menor por homicídio culposo. A enfermeira Patrícia foi condenada como cúmplice. A sentença foi proferida 2 semanas depois. Klaus recebeu 40 anos na cárcel de máxima seguridade incógnita. Camila recebeu 35 anos no complexo carcerário e penitenciário Medellín. Reis recebeu 50 anos. As seguradoras anularam todas as apólices. O patrimônio de Isabela passou para Gabriela, que doou partes substanciais para programas de empreendedorismo feminino em toda a Colômbia. Klaus Müller permanece na prisão de Cúmbita, isolado de outros detentos após várias ameaças. Camila Vargas recorreu da sua condenação sem sucesso. Ela terá direito à liberdade condicional em 2049, aos 57 anos. O Dr. Reis morreu sob custódia em 2025 por causas não reveladas. O caso transformou as regulamentações colombianas que regem o turismo médico e as práticas de cirurgia estética. No entanto, todos os anos, milhares de pessoas ainda viajam em busca de procedimentos, confiando em médicos que nunca conheceram, sem saber que a beleza pode ser usada como arma por aqueles que veem oportunidade na vulnerabilidade.